Jesus chega até o barco então de Simão Pedro, Jesus pede o barco emprestado para Simão Pedro. Jesus está pedindo o barco emprestado para você. Quem sabe você está numa situação difícil, quem sabe você não consegue um emprego, quem sabe neste momento você se encontra enfermo, quem sabe neste momento você se encontra cheio de lutas, cheio de dívidas, frustrado, mas eu tenho uma palavra para o meu e seu coração. Jesus, quando ele avista então Simão Pedro, ele pede o barco emprestado. Tu sabe por que Jesus pede o barco emprestado? Porque é ele que quer dar o direcionamento para o teu barco. É ele que quer dar o direcionamento para a sua vida. Jesus está pedindo o seu barco emprestado neste momento. O que nós aprendemos com isso também? Que primeiro é o reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, diz: buscais, pois, o primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos, amados e queridos irmãos, uma resposta de Deus, mas primeiro é o reino dos céus na nossa vida. Quem sabe você não está buscando primeiro o reino dos céus, e o Senhor manda te dizer nesta hora: entrega tudo que tu tem na minha presença, busca a mim e eu te responder-te-ei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando então Jesus pede o barco emprestado para Simão Pedro, a palavra de Deus diz que Jesus pede para afastar o barco um pouco da areia, dali da margem da praia. Jesus, ele senta dentro do barco e começa a pregar a palavra do Senhor. Mais uma vez Deus está dizendo: primeiro o reino, primeiro as coisas de Deus, primeiro pregar, primeiro buscar Ele, primeiro adorar Ele, e estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Jesus então ele começa ali a pregar para a multidão que estava ali ouvindo, logo após a pregação de Jesus, a Bíblia Sagrada não diz qual é a pregação de Jesus, mas então ali Jesus termina de pregar falando a palavra de Deus, e então ele olha para Simão Pedro e diz para ele: Simão Pedro, vamos jogar as redes no mar. Quando Simão Pedro ele ouve isso, amados e queridos irmãos, quem sabe ele deve ter pensado consigo mesmo: mas eu sou um especialista em pesca e você apenas sabe sobre carpinteiro. Quem sabe você está dizendo o seguinte: mas eu tenho experiência, eu tenho muita coisa na minha vida, mas nada está dando certo. Não é a nossa experiência, não é aquilo que nós sabemos, mas é a presença de Deus, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. É o Senhor que abre porta, e é o Senhor que vai abrir porta para ti, meu querido. Não importa o que você está passando, o Senhor manda te dizer que ainda esta semana Deus vai abrir porta para ti se você crer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vemos então, amados e queridos irmãos, que Pedro ali então, ele olha para Jesus e diz: mas segundo a tua palavra lançarei as redes. Pega a palavra, irmão. Quando tem alguém falando, profetizando sobre a tua vida, você tem que dar legalidade para as coisas de Deus se cumprir na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lá está indo então Simão Pedro, entra dentro do barco junto com então André, e quem sabe foi ali Tiago e João também, né, amados e queridos irmãos, e eles vão fazer aquilo que Deus mandou. Quem sabe você passou a noite inteira pescando e não conseguiu pegar nada, irmão, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você que ainda há esperança para tua causa, ainda há esperança para tua vida. Quem sabe você está aí frustrado, caído, abatido, mas o Senhor neste momento entra com providência na tua casa, o Senhor entra com poder na tua vida, o Senhor abençoa neste momento a tua história. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Jesus então está indo então com Simão Pedro dentro do barco, e eles pegam e largam as redes. A palavra de Deus diz então que Simão Pedro então começou a puxar as redes e não
não conseguia puxar de tanto peixe que tinha, irmão. A palavra de Deus ainda diz mais, que ainda tiveram que chamar os outros discípulos que estavam com ele, né, para poder dividir o peixe. É assim, a bênção na tua vida vai ser tão grande, meu querido, que você vai ter que dividir ainda com as pessoas. Vai ser tanta prosperidade na tua casa, vai ser tantas bênçãos derramadas sobre a tua família, que você não vai ter aonde guardar de tanta bênção. Mas o Senhor diz para ti, quando chegar esse momento de vida, ajuda os outros também. Fala tudo que eu fiz na tua vida, fala quantos testemunhos que eu tenho feito na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ali eles estão pegando os peixes, né? Depois de passar uma noite inteira sem pescar, Jesus então, né, faz ali este milagre da pesca maravilhosa. E mais uma coisa que nós aprendemos, irmãos, conjecturando eu, quem sabe ali eles começaram a pegar peixe demais e colocar dentro do barco. Por quê, irmão? Porque muitas vezes quando nós estamos sendo abençoados demais, a gente começa a ser egoísta. Quem sabe ali eles estavam colocando peixe demais para dentro daquele barco, e uma hora Jesus teve que olhar para os seus discípulos e dizer o seguinte: ainda eles não eram discípulos. Jesus ainda disse assim, quem sabe Jesus disse assim para eles: ei, chega de colocar peixe aqui dentro desse barco, porque senão esse barco vai afundar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos amontoar tesouros nessa terra, aonde o ladrão rouba. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nós temos que fazer tudo para a honra e glória do nome de Jesus, porque nós sabemos que nós estamos somente de passagem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso não anda com o seu nariz empinado, não deixa a soberba entrar no teu coração quando Jesus começar a te abençoar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lembra-te da onde o Senhor te tirou e aonde o Senhor vai colocar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Santo